A satisfação está aqui, na audiência pública da LDO, uma lei muito importante que pauta a construção da nossa lei orçamentária para o ano que vem, último ano do mandato do governador Renan Filho, e num momento muito difícil ainda do país, vivendo uma pandemia pelo segundo ano, mas agora com a expectativa boa da vacinação avançando e da economia reagindo muito bem à situação da pandemia. Primeiro quadrimestre desse ano, tivemos um desempenho muito importante na economia de Alagoas, todos os setores econômicos crescendo bastante e refletindo bastante um pouco da questão da formalização da economia, mas também do auxílio emergencial concedido ano passado e reeditado esse ano, ajudando bastante a economia a fluir. Mas também tivemos notícias importantes da volta da atividade plena do setor químico e plástico de Alagoas, com crescimento acima de 70% da produção industrial. E é um dado muito relevante, muito importante, que puxa uma cadeia produtiva de mais de 100 empresas no estado de Alagoas. Num contraponto ruim, por causa da pandemia, várias atividades do setor de turismo foram afetadas. E bares e restaurantes também muito afetados. E por causa disso a gente acabou encaminhando alguns projetos de lei para essa casa, para ajudar esses segmentos mais afetados pela pandemia, no momento em que a gente precisa dar suporte a essas empresas que empregam mais de 100 mil trabalhadores aqui em Alagoas. Queria passar, por favor, a apresentação. A gente coloca esse cenário que a gente está vivendo, né? Faz um ponto aí do governo federal e aí reflete bastante o esforço do governo federal em socorrer a economia, em socorrer os estados e municípios no ano de 2020, e aí um endividamento aumentando do governo federal. Esse endividamento foi praticamente aprovado pelo Congresso, naquele orçamento de guerra, e agora, esse ano, com a prorrogação do auxílio emergencial pela emenda constitucional 109, batendo ali um déficit primário bastante negativo, de 759 bilhões de reais. E isso mostra que o acumulado do governo central é bastante delicado. Praticamente todas as economias do mundo seguiram o mesmo que o governo federal do Brasil fez, aumentou o endividamento para socorrer a economia. Foi um movimento que o mundo inteiro fez, mas no caso do brasileiro, por o Brasil ser um país em desenvolvimento, esse tipo de endividamento sempre merece uma atenção especial, porque ele acaba puxando a economia no futuro, ou seja, esse esforço feito para enfrentar a pandemia em 2020, 2021, ele vai ser pago ao longo dos próximos 30, 35 anos, e isso requer que o Brasil entre numa agenda de reformas para melhorar a economia e ter algum compromisso com a responsabilidade fiscal do país, para essa trajetória de endividamento ser controlada e pare nesse patamar que nós estamos, de 90% do PIB brasileiro de endividamento. Pode passar, por favor? E é o que aparece aí, né? A variação acumulada do PIB do Brasil dos últimos anos. E essa variação tem sido sistematicamente piorada, né? E essa trajetória é o que acaba pautando a economia, né? Instabilidade, gera insegurança. E esse é o grande desafio da economia brasileira e dos próximos governos que assumirem a gestão federal, é enfrentar esse alto endividamento brasileiro. Enfrentando isso, a gente tem uma trajetória mais sustentável da economia. E a gente vê algum pouquinho
dessa situação com alguns indicadores que acabam afetando a nossa elaboração da LDO, da nossa LOA, né? A Lei Orçamentária do Estado. O câmbio influencia na gente, no endividamento do Estado. Hoje nós temos uma dívida em câmbio, que é patamar de 30 de dezembro de 2020, bateu 2 bilhões de reais, um endividamento contratado em 2011 a 2014, são empréstimos com o Banco Interamericano, o Banco Mundial, são empréstimos de longo prazo, com ótimas taxas de juros. Inclusive, a LIBOR, que pauta esse endividamento, está no menor patamar da história. Parece que esse ano vai ser descontinuada a LIBOR. Mas, de qualquer maneira, o câmbio brasileiro cresceu muito nos últimos anos. Isso afeta diversos preços da economia e puxa a inflação. E, aliado a esse problema do câmbio, nós também tivemos crescimento do preço das commodities, que tem puxado a inflação brasileira. E aí nós estamos falando de petróleo, soja, trigo, minério de ferro, está no mais alto patamar da sua história. De um lado, melhora o PIB brasileiro, favorece a balança comercial, e chegamos ao primeiro quadrimestre com um resultado positivo, depois de muitos anos negativo. Mas, de um outro ponto, essa situação acaba puxando a inflação. A inflação dos últimos 12 meses do Brasil chegou a um patamar acima de 8%. Hoje o IGPM passou de 30% no acumulado dos 12 meses. Isso acaba puxando outros preços da economia, como aluguéis, e esses preços acabam puxando a inflação de uma maneira que tira o poder de compra da população. Num contraponto, essa taxa de desocupação, ou seja, o desemprego fica mais acentuado no Brasil. Estamos no mais alto patamar dos últimos anos, puxado pela questão da pandemia, principalmente, e um contraponto a uma economia real crescendo e a variação das expectativas do PIB do Brasil mudando para mais positiva. Provavelmente, a gente ainda não tem uma pesquisa científica ainda que consiga oferir, mas já há alguns pesquisadores apontando que parte da economia informal do Brasil foi formalizada por causa do uso de aplicativos, de uso de compra pela internet. De um ponto, isso é favorável, a gente retrata melhor o PIB brasileiro, mas de outro a gente vê a miséria aumentando, a pobreza aumentando, porque esses trabalhadores que estavam na economia informal passaram a ter dificuldade de continuar a atuar, ou seja, vender seus produtos, prestar seus serviços, e isso merece uma atenção muito especial dos governos em relação a esse aumento da miséria e da pobreza. Então, essa incerteza do Covid está se dissipando um pouco, né? Há uma perspectiva da economia ter resultados positivos. A arrecadação tributária do Brasil cresceu em todos os sentidos no primeiro quadrimestre, muito afetada pelo baixo resultado do ano anterior e também pela formalização da economia, de parte da economia. E aí a gente vê os resultados nas transferências federais do FPE, do FPM, que cresceram bastante nesse quadrimestre. Também cresceram a arrecadação do ICMS, o melhor período de arrecadação tributária dos últimos 8 anos, no primeiro quadrimestre. Crescimento, né? Apesar da recuperação econômica estar lenta ainda, a gente já consegue ver o fim do túnel dessa economia formal crescendo e com a expectativa de diversos investimentos, principalmente afetados pela agenda de PPPs e concessão, tanto de governo federal, quanto de estados, quanto de municípios, trazendo recursos que estão disponíveis no mercado mundial, a menores taxas de juros da história, entrando na economia através de investimentos pelo setor privado.
setor público brasileiro está no menor nível de investimento público da sua história. Pelo menos a gente está tendo agora um contraponto com uma agenda de investimentos do setor privado em infraestrutura que o Brasil tanto precisa. E aí vem o grande desafio do país, que é recuperar o equilíbrio fiscal numa trajetória, e aí o esforço foi feito no Congresso, aprovando a emenda constitucional 109, aprovando a lei complementar 173, lei complementar 178. É um conjunto de novas regras fiscais muito robusto, muito complexo, que afeta o dia a dia de todos os órgãos públicos do Brasil e que muitos ainda não se deram conta da quantidade de mudanças que foram feitas recentemente pelo Congresso Nacional e que afetam a vida dos municípios, dos estados e do governo federal, impondo uma agenda muito grande de reformas. O governo federal tem que reduzir os benefícios tributários a 10% do seu PIB por ano nos próximos 10 anos. E não é fácil fazer isso. Temos que começar já para cumprir essa meta prevista na emenda constitucional 109. E esse é um grande desafio que o governo federal e o Congresso vai ter nos próximos anos. Reduzir esses benefícios fiscais e, num contraponto, o governo federal está negociando uma agenda de fatiamento da reforma tributária, o que vai dificultar, ao meu ver, posso estar equivocado, vai dificultar bastante a trajetória de cumprimento dessa emenda constitucional 109, em relação à redução dos benefícios fiscais. E isso, de um contraponto, gera para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste um provável crescimento das transferências federais pela redução desses benefícios fiscais. Se essa agenda for cumprida, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste serão beneficiados pelo aumento, um aumento substancial que vai acontecer das transferências. O FPE e o FPM provavelmente terão um bom desempenho, uma redução desses benefícios, que são benefícios que afetaram as transferências para esses estados e municípios nos últimos 10 anos, ou seja, os benefícios tributários dados de 2010 até 2020 afetaram muito a arrecadação do FPE e do FPN, e hoje a gente está no mais baixo nível de arrecadação dessas transferências federais, o que faz com que aumente a desigualdade entre as regiões do Brasil, e isso pode ser corrigido através do cumprimento da emenda constitucional 109. O alto nível de desemprego, como foi falado agora há pouco, mantém essa incerteza. Como reinserir essas pessoas da atividade informal e do desemprego gerado pelas medidas restritivas, Isso é um grande desafio para o cenário econômico que nós vamos se apresentar. Pode passar, por favor? Aqui em Alagoas, a gente tem aí um endividamento do Estado numa trajetória bastante declinante nos últimos anos. A gente está batendo aí um resultado muito especial agora, um pouco acima de 50% da sua receita corrente líquida. O endividamento líquido do Estado bateu agora no primeiro quadrimestre, o mais baixo nível dos últimos 30 anos. Isso mostra uma trajetória acertada de responsabilidade fiscal desde 2015. Enquanto isso, o Brasil, como eu coloquei, vem crescendo esse endividamento continuamente. Isso precisa ter uma limitação. E aí há uma discussão no Congresso de algumas novas políticas de limitação de endividamento trazidas pela emenda constitucional 109, em que o Congresso vai ter que se deparar com um teto de endividamento público do governo federal. Essa é uma discussão provavelmente para o próximo ano. Um pouquinho desse comparativo do Brasil para cá, os investimentos públicos em Alagoas vêm crescendo. Batemos mais de R$1 bilhão em 2020. Alagoas foi o segundo estado que mais investiu em relação à sua receita corrente líquida, ficando atrás apenas do Ceará. Provavelmente em 2020 vai ser o estado que vai ter o maior nível de investimento público em relação à sua receita corrente líquida. E isso só foi possível pelo estado estar equilibrado fiscalmente e ter uma agenda de reformas contínua aprovada nessa Casa Legislativa
que tem sido muito parceiro desse projeto de transformação do estado de Alagoas. E aí a gente consegue ter mudança estrutural muito grande no estado, em diversas áreas de investimento, tanto na infraestrutura como na área social, na saúde e educação. Isso tem sido muito importante para o estado, manter nesse momento de pandemia, de PIB caindo do Brasil, uma agenda de investimentos robusta como essa que tem sido apresentada e aprovada por essa casa. E aí são os parâmetros macroeconômicos que a gente trabalhou. Depois que eu falei um pouquinho, a gente trabalhou com esses dados que acabam pautando as previsões da LDO, de todas as metas fiscais que a gente colocou no projeto, no anexo de metas fiscais. Trabalhando aí sempre a gente trabalha com um boletim Focus, que é uma pesquisa de mercado, e atualiza-se sempre essa pesquisa a cada 15 dias, mas é um bom parâmetro do que a gente está trabalhando com os indicadores econômicos da LOA e da LDO, para fechar as metas fiscais. Pode passar. Bom, a gente está prevendo a reestimativa para 2021 da Receita, e aí a previsão da Receita até 2024, que é o anexo de metas fiscais, projetando um resultado nominal negativo, mas na verdade é positivo, uma redução do endividamento e uma trajetória bem robusta dos resultados primários que a gente tem enfrentado. Um pouco do resultado primário para esse ano, o desafio é que nós estamos trazendo receitas superavitárias de um ano para outro. Isso acaba refletindo no resultado primário negativo, porque quando você traz receitas, resultados patrimoniais, né, de um ano para o outro, sem a devida receita, o resultado primário é negativo, mas isso é baseado no caixa do Estado, que virou o ano com um resultado muito superavitário, e aí você acaba no ano seguinte fazendo investimentos com esses resultados. E isso acaba afetando o resultado primário, por isso está dando negativo ali, que vai acabar usando o caixa dos anos anteriores para fazer investimentos em 21 e 22. É por isso que o resultado está negativo, e a gente explica isso no anexo de metas fiscais de maneira bem detalhada. Pode passar. Bom, terminou aí? Isso é o último slide. Estou à disposição para esclarecer alguma dúvida que permaneça. E muito obrigado pela oportunidade de vir aqui explicar um pouquinho do nosso trabalho e da equipe toda que está aqui presente, a secretária Renata, o presidente Monique, Karine e o Ricardinho, que é o nosso contador geral. A equipe da Fazenda toda veio aqui participar da audiência pública, e estamos todos à disposição para tirar qualquer dúvida e esclarecimento que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, secretário George Santoro. Quero aqui abrir a palavra para alguém que queira fazer uso. Passo a palavra para o deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, deputado Gilvan Barros Filhos, deputada Ângela Garrote, deputado Bruno Toledo, quero saudar com as suas presenças do doutor Gabriel Albino, que vem representando aqui o secretário Fabrício, secretário de Planejamento, o doutor George Santoro, esse grande condutor da política fazendária do estado de Alagoas. Alagoas reconhece o seu talento, a sua importância. Falar em doutor George Santoro, o secretário da Fazenda, nós não poderíamos esquecer do seu braço direito, a doutora Renata, que aqui chegou para conduzir, junto com a equipe do doutor George Santoro, esse trabalho exemplar. Quero saudar também o doutor Orlando Castro, representante do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Essa audiência pública, que é capitaneada pela terceira comissão, Comissão de Orçamento, Finanças, Economia e Planejamento, é de uma importância muito grande. A preparação é o preâmbulo para se vir no amanhã
a lei orçamentária anual. E, evidentemente, a explanação feita por esses dois representantes da área vieram mostrar exatamente o que o povo alagoano pode esperar para o ano de 2022. O mundo enfrenta essa pandemia, essa guerra. Eu acho que, na idade contemporânea, a maior crise que enfrenta a humanidade é essa, mas, evidentemente, em cima dessa luta, dessa determinação e daquele princípio, somente nos exercícios de guerra é que se sente a necessidade de preservar a paz. Eu quero parabenizar vocês que conduzem a política fazendária do Estado de Alagoas, os meus parabéns. E, evidentemente, parabenizar a terceira comissão, que tem à frente esse jovem talentoso, o deputado Gilvan Barros Filho. Muito obrigado, meus parabéns, deputado Gilvan Barros Filho. Obrigado, deputado Inácio Loyola. Vossa Excelência sempre nos orientando, por várias vezes presidente dessa comissão, e hoje nos ajuda a conduzir a terceira comissão. Agradeço pelas palavras, os elogios. Também está aberto a palavra a quem queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a audiência pública, que tem como objetivo principal, apenas para explicar a quem nos assiste, a discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2022. Obrigado, senhores.